Aqui, Pronto, deixa eu te passar. Aí, acho que eu consigo compartilhar a tela sem estar como co-anfitrião, senão pode eu te deixar. passei já. Pode mandar bala. Ah, tá. Maravilha. Galera, muito boa tarde, tá? Muito boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E estou vendo aqui algumas carinhas que eu já reconheço, né, por aqui, tá? Deixa eu falar o seguinte. E aí, Paty, tudo bom? Paty é uma das carinhas que eu reconheço, né? Tudo Cadê? bem, André? Tiago também. Tiago também é uma carinha que eu reconheço, né? Galerinha, é o seguinte. Vocês foram impactados por esse programa, onde esse programa desafia você a trabalhar. Você é extremamente desafiado a efetivamente trabalhar. Porque muitas vezes vocês se iludem de estarem trabalhando porque vocês pegam o telefone e vocês acham, trabalhei ou estou trabalhando. E isso não é trabalhar. Isso não é trabalhar. Trabalhar é quando você gera resultado. Trabalhar é quando você gera resultado. Esforço sem resultado é algo vazio, né? Esforço sem resultado é algo vazio. Então, trouxe aqui uma telinha para compartilhar com vocês, muito simples, mas extremamente profunda e rica para vocês refletirem, e é isso que eu quero que vocês façam hoje aqui comigo, tá? Já estão vendo aí a tela? Estão visualizando? Sim. Pronto. Sim. Tem essa pergunta aí. Essa tela tem perguntas. São várias perguntas, uma série de perguntas que a gente vai precisar se fazer, certo? Uma série de perguntas que a gente vai precisar se fazer. Porque muitas vezes a gente erra porque a gente simplesmente vai fazendo as coisas. Mas a gente vai fazendo as coisas sem parar para, de fato, refletir sobre o que está fazendo. Quem aqui já teve essa sensação? Quem aqui já teve a sensação de simplesmente estar fazendo algo, mas não parou para refletir, não parou para pensar, não parou para ponderar, não parou para poder fazer algumas perguntas que são extremamente importantes a serem feitas em qualquer processo na vida. Por exemplo, quantas vezes você já teve dentro de um relacionamento, né? E você estava levando esse relacionamento ali de qualquer jeito, mas você nunca parou para perguntar: eu quero esse relacionamento? E você vai simplesmente vivendo o relacionamento por hábito, ou por já estar dentro dele. Quem aqui já teve essa sensação de viver um relacionamento por simplesmente já estar dentro dele? Ah, tô aqui, então deixa eu ficar aqui, deixa eu continuar aqui. Então hoje eu quero desafiar vocês a vocês fazerem algumas perguntas que serão importantíssimas para a jornada de vocês. A primeira pergunta que eu quero que vocês se façam, quem quiser anotar para depois vocês fazerem isso com maior profundidade, que eu acho bacana, tá? Eu acho bacana. Depois, aqui eu vou lançar as perguntas e eu vou dar uma visão sobre as perguntas. Mas talvez hoje, aqui, nesse momento, não seja o momento exatamente de você responder, porque eu quero que você faça essas perguntas a você mesmo e que, principalmente, você faça uma reflexão profunda para responder essas perguntas. Você precisa dessas respostas de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, tá? Então, por exemplo, qual é a primeira pergunta? Eu quero esse caminho? Eu quero esse caminho da WSP? A WSP não é algo obrigatório. A WSP, inclusive, é algo que muitos de vocês fazem em paralelo a uma outra atividade que vocês exercem. A WSP é um caminho. Mas você, de fato, você quer esse caminho? Você, de fato, você enxerga esse caminho de maneira plena? E você, de fato, quer trilhar esse caminho? Esse caminho, de fato, tem alguma coisa a ver com seus sonhos? Esse caminho, de fato, tem alguma coisa a ver com seus projetos? Esse caminho, de fato, é um caminho que pode
te realizar em relação àquilo que você deseja para sua vida? Eu quero esse caminho. Eu quero. Porque quando você faz essa pergunta, eu quero esse caminho, você tem que, em seguida, se fazer essa outra pergunta. Por que eu quero esse caminho? Cadê? Não está passando aqui? Eita, nós, cadê? Ah, pronto. Por que eu quero este caminho? Uma pergunta é: eu quero esse caminho? Aí vocês podem dizer assim de bate-pronto: ai, André, eu quero esse caminho. Eu quero. Bacana, legal, você quer? Show. Por que você quer? Por que você quer este caminho? Por que você quer? O sentido de ser este caminho. Por que você está aqui? Por que você está dentro da WSP? Por que você quer trilhar este caminho? Porque o Flávio é bacana? Flávio que se exploda. Ah, porque a Letícia e a Ju são tão doces, são maravilhosas. Nossa, eu quero estar com elas. Pô, faz amizade no Insta. Segue elas, acompanha elas. Você vai ter o carinho, a amizade delas. Mas aqui ela não quer sua amizade. Aqui ela quer o seu profissionalismo. Aqui elas querem a sua dedicação. Aqui elas querem a sua entrega. Então você tem que entender por que que você quer esse caminho. Porque assim, gente, quando você pega um busão lotado de manhã, lotado. Imaginaram essa cena? Alguém já viveu busão lotado pela manhã? Alguém já viveu busão lotado? Acredito que a maioria de nós já passou por esse momento alguma vez na vida. Busão lotado, bacana. Você pega busão lotado para qualquer coisa? Você se sujeita ao busão lotado para qualquer coisa? Ah, eu vou ali comprar uma bala. Eu vou ali comprar um biscoito. Aí você pega o busão lotado para comprar um biscoito? Não, concorda comigo que não? Ou seja, você se sujeita ao busão lotado, a um dia de chuva, busão lotado, janelas fechadas, aquele calor infernal. Você pega esse busão lotado e encara esse busão lotado alicerçado em um quê? Em um porquê. Você pode estar dentro desse busão na força do ódio, mas você tem um motivo para você estar ali dentro. Ah, eu vou para o meu trabalho, eu preciso do meu emprego. O meu emprego é importante para a minha vida, para a minha casa, para as minhas contas, para a comida sobre a minha mesa, para eu cuidar dos meus filhos. Então você encara o busão lotado cheia de um porquê, cheio de um porquê. Quando nós não sabemos por que que nós vamos encarar determinado caminho, quando a gente não sabe por que que a gente está encarando determinado desafio, concordam comigo que fica difícil você passar e viver aquilo? Concorda comigo que é mais desafiador quando você não sabe um porquê? Faz sentido isso que eu estou falando? Fica mais desafiante ou não fica mais desafiante quando você não sabe um porquê? Quando você não tem isso claro desse porquê. Então, bacana, você quer o caminho da WSP. Bacana, tudo bem. Flávio criou esse caminho não para você. Flávio não criou esse caminho para você. Flávio criou esse caminho para quem queira. Beleza? Então, Flávio criou esse caminho para quem queira. Se você quiser, esse caminho é seu. Se você quiser, esse caminho é seu. Então, você quer o caminho? Tem interesse no caminho? Bacana. Por quê? Você precisa ter um porquê muito bem definido. Porque, na boa, se você já tem um trabalho CLT e você faz a dupla jornada na WSP, é fácil fazer dupla jornada? É simples fazer dupla jornada? Não é. É cansativo. É exaustivo. É desgastante. E o que é que vai sustentar você motivado, decidido, inteiro
fazendo uma dupla jornada? É você ter muito claro qual é o seu motivo para isso. É você ter muito claro o seu porquê para isso. Então você precisa olhar para dentro de si e entender quais são os meus motivos. Qual é o meu porquê? O que é que arde no meu coração? O que é que me deixa plenamente cheio, emocionado, forte, decidido quando eu penso? O seu porquê, às vezes, pode estar em você, o seu porquê pode estar fora de você, pode ser uma outra pessoa, mas decididamente, definidamente, você precisa entender o porquê você quer encarar esse caminho. Não pode ser o caminho pelo caminho. O caminho, vocês têm que entender que o caminho, ele não passa de quê? De ser um caminho. Então ele não pode ser o seu motivo. Ele é apenas e tão somente um caminho. E se você não entender isto desta forma, você termina transformando o caminho no seu porquê. E o caminho não se sustenta como um porquê. Ele não se sustenta como um porquê. Ele não é um porquê. Você precisa saber qual é o seu porquê. Dando sequência aqui. Beleza, você quer o caminho e você sabe o seu porquê. Mas você já parou para refletir qual é o preço do caminho? Se você for pegar um ônibus, você sabe o preço da tarifa do ônibus, não sabe? Não sabe o preço da tarifa do ônibus? Então, beleza. Se você for pegar, quiser ir mais rápido e com mais confortável, você vai pegar o Uber. Você sabe o preço do Uber. Se você quiser ter mais controle ainda sobre a sua jornada de ida, você vai comprar uma moto, vai comprar um carro, e você vai saber qual o preço, você sabe qual o preço de comprar esse veículo para ter na sua garagem, você ir quando você quiser, a hora que você quiser. Então, todo caminho tem um preço. E às vezes eu vejo vocês entrarem num caminho e só ter a visão romântica do caminho. Por exemplo, você quer se casar com alguém, é só romance? Se casar é só romance? É só love? É só sexo? Não é. Sexo vai ser a coisa menos presente no casamento. Você vai viver muito mais o dia a dia, a rotina do casamento. Você vai viver os afazeres da casa. Você vai viver a necessidade da conta. O sexo, André, eu faço sexo todo dia. Beleza. Mas você não faz o dia todo. Então você só faz durante meia hora. As outras 23 horas e 30 minutos é a rotina do casamento. É o dia a dia do casamento. Percebem? Ou seja, então tem um preço. Tudo que você escolher fazer na vida tem um preço. O grande lance é que vocês entram nas coisas que vocês vão fazer na vida sem ponderar o preço que essa coisa que você quer, que essa coisa que você vai fazer cobra. E aí você fica frustrado quando você vê chegar a fatura. Você fica frustrado. Nossa, mas Letícia, eu tenho que ficar ligando todas as horas, eu tenho que ficar pedindo telefone. Cara, a Letícia deve ouvir isso. O Gustavo deve ouvir isso. A Ju deve ouvir isso, se não todo dia, mais de uma vez no dia, de pessoas diferentes. Parece que vocês descobrem magicamente, um dado momento dá um estalo. Caramba, eu tenho que ligar todo dia. Caramba, eu tenho que ligar várias horas no dia. Nossa, esse trabalho tem que ficar pendurado no telefone. Vocês já se pegaram tendo essa conclusão? Triste conclusão? Já se pegou em algum momento tendo essa conclusão? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já se pegou tendo essa conclusão. E sabe por que você teve essa conclusão? Porque você não teve a inteligência de parar e pensar.
quais são os preços que este caminho que eu estou escolhendo vão cobrar de mim. E qualquer caminho vai ter um preço a cobrar de você. Qualquer caminho. Aí, André, nossa, André, faz o seguinte: eu consegui um emprego aqui, André, que eu vou trabalhar aqui como recepcionista, atendente em uma empresa, vão me pagar 2 salários mínimos. É um trabalho suave, tranquilo, vou trabalhar 8 horas por dia, bacana. Tem preço nesse caminho que você escolha? Tem. O preço de estar condenado e limitado a 2 salários mínimos na sua vida. O preço de ter que colocar sua vida, seus sonhos para caberem dentro de 2 salários mínimos. O preço de talvez não mudar o seu meio de transporte para ir para o trabalho. O preço de estar pegando o horário do rush para ir e para voltar dentro de um busão lotado. O preço de você ser facilmente substituível, porque qualquer pessoa pode fazer o que você faz na função que você está. Então tem preço, todos os caminhos têm preço. Mas você não para, não reflete. Você quer ser somente emocional. Você só quer ser motivado. Ah, eu estou motivado, só que você é motivado da maneira errada. Porque motivação é motivo para ação, você é animado para fazer as coisas. Você não para e reflete. Beleza, eu quero esse caminho. Eu sei por que eu quero esse caminho. Ou seja, qual é o meu objetivo, o meu propósito através desse caminho. Mas eu também sei quais são os preços que esse caminho vai cobrar de mim. Eu sei quais são os preços que esse caminho vai cobrar de mim. Eu já analisei os preços. Eu já entendi todos os preços que ele vai cobrar de mim. Eu já entendi que esse caminho vai exigir que eu trabalhe todo o tempo que eu tiver disponível fazendo o PTL. Vai exigir que eu esteja no PTL nervoso, com ritmo, frequência, intensidade. Ele não vai permitir que eu fique dividindo entre uma ligação e outra em uma rede social. Ele não vai permitir que eu fique sentando, levantando, porque eu preciso ter frequência mental, eu preciso ter ritmo, eu preciso ter intensidade, eu preciso ter entrega, eu preciso ter volume. Eu preciso. Esse caminho vai cobrar de mim que eu esteja em casa, mas eu não esteja em casa. Ou seja, eu estou em casa do ponto de vista físico, mas eu não estou em casa para nenhuma coisa da casa. Eu não estou em casa para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. É como se eu estivesse no escritório. É como se eu estivesse numa empresa que me contratou. Se eu estivesse fora de casa, eu não estaria à disposição do meu marido e dos meus filhos. Se eu estivesse fora de casa, eu não estaria à disposição da minha esposa e dos meus filhos. Se eu estivesse fora de casa, eu não estaria à disposição de lavar um prato, varrer uma casa ou fazer qualquer outra coisa. Então, esse caminho vai ter um preço que ele vai cobrar de mim, que é de eu ter postura, de eu ter a firmeza de me dedicar como um profissional, como um bom empregado do meu projeto. Esse caminho vai exigir que eu erre e aprenda com os meus erros. Esse caminho vai exigir que eu me ponha à disposição de ser liderado, porque sozinho eu não vou. Esse caminho vai exigir que eu me coloque à disposição de bater meta. Eu não gosto de bater meta, mas o caminho me exige bater meta. Me confronta com bater meta. Me confronta com prazos, com fechamento. Ou seja, você vai pensar todos os preços que o caminho cobra. Sem tirar nem pôr. Vai pensar em todos os preços. Pensou em todos os preços? Sabe o que você vai. Sabe como é que você responde essa pergunta aqui, ó? Liste. Faça uma lista. Escreva. Escreva todos os preços que no seu entendimento, que no seu coração, você entende que o caminho vai cobrar de você. Escreva todos os preços. Liste. Se vão ser 5, 10, 15, 20, não interessa. Coloque todos os preços que você paga, que você entende que você precisa pagar para poder trilhar esse caminho. Escreva. Escreveu? Está listado os caminhos? Aí você vai para a próxima pergunta. Eu estou disposto a pagar os preços? Porque uma coisa, galera, é eu identificar quais são os preços.
Uma coisa é eu saber quais são os preços, mas eu não quero que você saiba num caráter informativo. Eu não quero que você faça uma pesquisa, um censo, um levantamento de quais são os preços. Eu quero que você identifique os preços, olhe para os preços que tem a ser pago e se pergunte: eu estou disposto a pagar esses preços? Eu estou disposto a abrir mão de todas as outras coisas que eu poderia fazer ou que eu preciso abrir mão para poder conseguir pagar esse preço? Esse preço só será pago como se eu abrir mão de outras coisas. Concorda comigo? Alguns preços a gente só consegue pagar se a gente estiver disposto a abrir mão de outras coisas, o que faz com que a gente pague um preço secundário. O preço primário é fazer o que é preciso. O preço secundário é abrir mão de outras coisas para que aquela possa existir. Por exemplo, você adora sair para tomar, comer água, como diz aqui na minha terra, beber com seus amigos. Você adora fazer farra com seus amigos. Aí você resolve se casar. Cabe a um cara casado sair para farra e cachaça com os amigos? Cabe esse comportamento? Cabe essa vida a um cara casado? Não, não cabe. Não cabe. Ele tem que mudar os hábitos. Ele não vai abandonar os amigos, mas ele vai precisar mudar os hábitos com os amigos. Ele vai precisar mudar a forma como ele se relaciona com esses amigos, porque ele não é mais um cara solteiro. Ele não está mais à disposição na prateleira. E se os amigos ainda forem solteiros, então piorou. Porque os amigos estão numa frequência e o casado deveria estar em outra. Então, eu quero o caminho do casamento. Eu escolhi o caminho do casamento. Eu quero esse caminho para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu escolho o caminho do casamento para minha vida. Por quê? Porque eu entendo que a vida a dois é uma vida onde tem prosperidade, porque eu entendo que eu amo a pessoa que eu vou casar e eu quero cuidar dela pro resto da minha vida, porque eu quero constituir uma família, porque eu tenho o sonho de ter um lar. Ou seja, você vai identificar os seus porquês do caminho do casamento. Identificou os porquês. Quais são os pontos negativos do casamento? Porra, casamento tem vários pontos negativos, não é só mar de rosas, não. Listei lá os pontos negativos todos. Quais são os preços do casamento? Quais são os preços que o casamento vai me cobrar? Listei, pá, listei. Aí depois eu vou olhar para todos esses preços que o casamento vai me cobrar e vou perguntar para mim: eu estou disposto a pagar estes preços? Eu estou disposto a pagar esses preços? E para te ajudar a você responder a pergunta se você está disposto a pagar esses preços, aí você pode se fazer mais uma pergunta importante. Quais são as vantagens que eu tenho ao pagar esses preços para percorrer esse caminho? Quais são as vantagens? E aqui eu vou me motivar. Aqui eu vou me motivar. Aqui eu vou me motivar. Aqui eu vou trazer um entendimento para minha mente de quais são as vantagens. Quais são as vantagens que esse caminho me traz? Quais são as vantagens? Esse caminho não é feito só de preços a pagar. Concorda comigo? Nenhum caminho é feito só de preço a pagar. Também tem vantagens. Também tem benefícios. Tem benefícios no casamento. Tem muitos benefícios no casamento. Então, quais são as vantagens? Quais são as vantagens desse caminho que eu estou escolhendo? E você vai listar todas as vantagens. Todas as vantagens. Vai listar as vantagens. Vai listar todas as vantagens. E aí você vai olhar para essas vantagens e você vai entender por que você, a sua disposição de pagar esses preços. De onde virá a sua disposição de pagar esses preços? Eu estou disposto a pagar esses preços porque tem esse prêmio. Esse é o prêmio se eu me colocar à disposição de pagar esses preços. Existe um prêmio para ser coletado.
Existe um prêmio para ser conquistado. E isso aqui fala ao meu coração. Isso fala ao meu coração. Isso me completa. Isso me realiza. Isso me deixa excitado. Isso me deixa com motivo para a minha ação. Isso me faz ser uma pessoa realizada ao pagar o preço. Realizada. Você entende isso? Existem pessoas que são realizadas ao pagar o preço. Elas se realizam ao pagar o preço. Por quê? Porque tudo na vida vai cobrar um preço. Concorda comigo? Tudo na vida cobra um preço. Tudo na vida cobra um preço. Mas tem coisas que cobram preços e preços altos e não entregam nada de bom. Tem coisas que cobram preços altos e não entregam nada de bom. Então, eu pagar preço pelo aquilo que vai realizar um sonho, um projeto da minha vida, isso me enche de alegria. Isso me enche de alegria. Porque quantas pessoas vocês conhecem que estão apenas trabalhando para pagar as contas? Hã? Quantas pessoas vocês conhecem que estão apenas trabalhando para pagar as contas? Essas pessoas não têm nenhuma realização no que elas estão fazendo. Elas estão pagando um alto preço. Assim como vocês, elas estão pagando um alto preço. Com a diferença que o preço que ela está pagando dá para ela apenas a conta sendo paga. E o seu preço a pagar pode te trazer realização. Estão acompanhando a lógica do raciocínio? Então, quais são as vantagens? Eu preciso identificar as vantagens. Identifiquei as vantagens? Beleza. Então, eu já defini uma coisa na minha vida. Eu quero esse caminho. Vamos fazer a retrospectiva aqui, ó. Eu quero esse caminho. Eu sei por que eu quero este caminho. Eu identifiquei quais são os preços, todos os preços que esse caminho vai cobrar de mim a partir do momento que eu resolvo trilhá-lo. Eu entendo quais são as vantagens desse caminho. E por conta destas vantagens, eu estou disposto a pagar os preços. Perfeito? Ok? Aí agora, você precisa então entender o seguinte. Agora entra a variável você. O que eu preciso para vencer? Agora não é mais o caminho. Agora é você. O que é que eu preciso para vencer? O que eu preciso? O que eu preciso? O que eu preciso em mim? O que eu preciso de ferramentas? O que eu preciso de entrega? O que eu preciso de vontade? O que eu preciso de determinação? O que eu preciso de abdicação? O que eu preciso de ritmo, de intensidade, de volume? O que eu preciso de engajamento? O que é que eu preciso em mim para que eu vá vencer esse caminho? E você precisa identificar. E aí você precisa de novo parar, colocar um espelho na sua frente, coloca um espelho na sua frente, coloca a câmera do celular em selfie para você. Olhe nos seus olhos com muita honestidade, sem ninguém para te julgar ao seu lado. E responda o que é que você precisa em você para vencer esse caminho. Ou seja, quais são todas as características que você precisa ter em você para vencer nesse caminho, para realizar o seu projeto. E na sequência, o que tem me atrapalhado?
Identifique o que é que tem te atrapalhado. Mas não identifique culpados apenas fora de você. Ah, minha esposa é culpada, ela tem me atrapalhado, porque toda vez que eu estou no PTL, ela vem e ela me atrapalha. Minha esposa tem me atrapalhado. Não, desculpa. Sua esposa é mera consequência do seu comportamento permissivo. O culpado é você, não é sua esposa, não é seu marido, não são seus filhos. Eduque seus filhos. Pague o preço de ser pai e mãe que educa, que forma e que não dá o controle da casa para os filhos. Pague o preço de ter uma conversa mais dura, mais séria com seu cônjuge. E diga para ele, para ela: olha, na hora que eu estou aqui no telefone, eu não existo dentro de casa. Eu preciso que você respeite isso. Até mesmo porque o que eu estou fazendo aqui, se eu vencer, vai ser bom para casa, vai ser bom para a família. Então, o que é que te atrapalha? É tua esposa, é teus filhos? Não é você. Você não saber colocar limites, você não saber colocar regras, você não saber viver as regras que você coloca, porque tem muitas vezes isso. Você fala para a galera dentro de casa: olha, estou trabalhando, não me atrapalhe. Quando eu estiver aqui, não me atrapalhe. Aí essa pessoa passa, ouve videozinho de YouTube, videozinho de Instagram, de TikTok, você dando risada. Vê você falando com um amigo, com amiga sua, batendo papo, dando risada. Vê você na cama, deitado, fazendo nada. Não ouve você falar com ninguém. Não ouve uma ligação atrás da outra. Essa pessoa vai pensar o quê? Ele não tá fazendo merda nenhuma. E eu tô aqui precisando dele, então vou chamar. Então vou lá, vou chamar. Não tá fazendo nada, não tá ligando, não tá fazendo uma ligação atrás da outra. Tá assistindo videozinho de YouTube. Vou chamar, preciso dele aqui. Preciso dela aqui. Não vou ficar aqui tomando conta dos meninos sozinho se ele tá em casa. Por quê? Porque você não está trabalhando, Zorra. Porque você está traindo o que você mesmo afirmou do que você estaria fazendo. Então, o que é que te atrapalha? O que é que te atrapalha? Na maioria das vezes é você e o seu comportamento. O seu comportamento folgado, o seu comportamento permissivo, o seu comportamento sem compromisso. A maioria das vezes é você que se atrapalha. Então, mapeie, olhe nesse espelho, siga olhando nesse espelho e entenda: eu estou me atrapalhando. E mapeie e pontue tudo que você está se atrapalhando. Mapeou tudo que te atrapalha? Mapeou tudo que te atrapalha? Seja interno ou externo, interno é você, externo é outra pessoa? Mapeou tudo? Beleza. Então agora vamos para outra perguntinha. Como eu resolvo e supero os meus limites? Pronto. Identifiquei meus problemas. Identifiquei meus problemas. Estão todos aqui mapeados, estão todos aqui listados. Ok. De novo, não é apenas uma pergunta retórica para você ter uma resposta. Não. É uma pergunta para você prover o quê? Solução. Como eu resolvo e supero os meus limites? E aqui você vai desenhar o quê? Ações práticas. Ações práticas. Você vai colocar aqui prática. O que é que eu preciso fazer? André, poxa, André, eu não consigo ter ritmo de trabalho. Beleza, ok. Dá para resolver isso? Dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é contratado por uma empresa e você é empregado de alguém, você já foi demitido por ser vagabundo dentro do trabalho?
Você já foi demitido por ser vagabundo? O que é vagabundo no trabalho? Uma pessoa que é contratada para fazer uma coisa, chega lá e não faz nada. Esse é o vagabundo do trabalho. Esse, inclusive, é um ladrão. Ele está roubando o dinheiro da empresa porque ele foi contratado para fazer alguma coisa, não está fazendo e vai querer receber o salário. Ele é um ladrão. Ok? Mas vamos lá. Você já foi demitido por vagabundagem, por vadiagem no trabalho? Se você nunca foi demitido por vadiagem ou vagabundagem no trabalho, então significa dizer que você sabe ser um bom profissional. Você sabe chegar numa empresa no horário combinado, você sabe durante o seu horário de trabalho trabalhar e entregar aquilo que você foi contratado. Você tem essa competência. Se você não tivesse tido essa competência, você já teria sido demitido de todos os seus empregos por ser vagabundo. Faz sentido isso que eu estou falando? Tem lógica isso? Então, beleza. Então, agora se dêem conta do seguinte: todos vocês são empresários. Todos vocês que estão aqui na plataforma são empresários. Se você tem um CNPJ, você é empresário. Todos vocês têm CNPJ. Todos vocês emitem nota fiscal. Mas nem todos vocês têm competência para ser dono da empresa. Se ligaram nessa informação? Todos vocês que estão aqui são empresários, porque tem CNPJ e emite nota fiscal. Então, todos vocês são empresários. Mas nem todos vocês estão prontos para serem donos da empresa. Porque vocês folgam. Porque vocês pegam o pior caminho do ser dono, que é a folga. Vocês folgam naquilo que você tem que fazer. Porque como você é o dono, você faz quando quer. Você faz se quiser. Você troca o seu fazer por uma diversão. Você troca o seu fazer por um lazer. Você troca o seu fazer por dormir, por assistir um filme ou uma série, para ficar na internet. Então você não tem competência. Se você age dessa forma, então já está claro para mim e precisa estar claro para você. Você não tem competência para ser empresário. Entendido isso, então você precisa se tornar o seu melhor empregado. Você precisa ser um funcionário do seu CNPJ. E estabelecer qual é o seu horário de trabalho. Rotina, batendo ponto. Que horas você pega no PTL? Que horas você tira intervalo no PTL? Que horas você volta do intervalo para o PTL? Que horas você encerra o seu PTL? E você precisa ter isso na sua agenda, no alarme do celular. Horário de entrada, horário de início do intervalo, horário de retorno do intervalo, horário de encerramento da jornada. Como qualquer bom empregado tem em qualquer boa empresa. E durante esse seu horário de trabalho, você como sendo o seu funcionário do mês, você faz o quê? Trabalha. Sem distração. Como você faria na empresa de qualquer pessoa em troca de um mísero salário mínimo. Simplesmente para não perder o emprego. Simplesmente para não ter ameaça de ficar desempregado. Alguns de vocês só sabem viver a vida sob ameaça. Mas Flávio aqui não ameaça nenhum de vocês. Se você for vagabundo, eu te desconecto da plataforma. Flávio já disse isso para alguém? Flávio já disse isso em alguma live? Não. Ele diz o quê? Você é livre. Faça o que você quiser. E nem todos sabem lidar com a liberdade. A liberdade, para muitos, é uma arma apontada contra ele. Para muitos, a liberdade é uma arma apontada contra ele. Ele não sabe ser livre. Ele só sabe ser no cabresto.
Então coloque um em você. Coloque um em você. Já que você é feliz com o cabresto, já que você é produtivo com o cabresto, coloque um em você. Até você se educar, até você se assumir o controle de você. Não tem problema. Você não é menor porque você vai fazer isso, não. Você é inteligente. Porque você identificou o quê? Um limite que você tem. E você está criando uma solução para o seu limite. Então você precisa identificar quais são os seus limites, quais são os seus problemas, para que você possa o quê? Definir estratégias para superá-lo. Então você já sabe quais são os seus limites, você já sabe como superar, criou a estratégia. Aí agora você precisa se dar conta do seguinte: sozinho você não vai. Aceite isso que dói menos. Sozinho eu não vou. Vou falar uma parada para vocês, galera. Muitos de vocês me admiram. E obrigado pela admiração que vocês dedicam aqui a mim, por me acompanharem e pelo carinho que vocês me têm. Mas eu não estou aqui e eu não sou o André que eu sou porque eu sou bom e competente. Eu sou bom e competente. Beleza, eu sou. Eu sou talentoso. Beleza, eu sou. Mas André, sozinho, teria se perdido no meio do caminho. Eu só estou aonde eu estou porque eu tive a inteligência de me permitir ser liderado. Percebem? Eu só estou onde estou porque eu me permiti ser liderado. E olhe que eu sou uma pessoa que não tenho muitos amores por ter pessoas no meu cangote. Eu não sou uma pessoa muito boa para isso. Aliás, eu não gosto disso. Mas eu gosto menos ainda da possibilidade de eu não realizar alguma coisa na minha vida. Então, se eu entender que eu preciso de alguém no meu cangote para que eu possa realizar alguma coisa na minha vida, eu vou buscar ter essa pessoa no meu cangote, porque eu gosto menos ainda da ideia de eu não realizar. Então eu procuro o quê? Entender qual é o meu pior. O que é pior? Pior é não resolver? Ou pior é eu ter alguém no meu cangote? Pior é não resolver. Então vem, monta aqui, Flávio. Me aperta, me cobra, me lidera, me dá tapa na cara, enfia dedo no olho. E eu tive, então, a inteligência de perceber que sozinho eu não ia. E eu elegi o Flávio para me liderar. E Flávio é uma das poucas pessoas que fala e eu baixo a cabeça, murcho a orelha e faço exatamente o que ele disse para fazer. Por quê? Porque eu elegi ele meu líder. Por uma visão estratégica, por uma visão de inteligência. Então, a partir do momento em que você entende dessa forma, você precisa então responder essa outra pergunta: quem são os meus aliados e como usá-los? Por que você vai se fazer essa pergunta? Porque você entendeu que um dos seus problemas que você tem é você saber que sozinho você não vai. Então, uma das respostas para aquela pergunta anterior, como eu resolvo, quando você entende que sozinho você não vai, é entender quem são os meus aliados e como eu vou usá-los. Ah, eu vou compartilhar com minha esposa o meu projeto aqui dentro. E eu vou dar à minha esposa a autoridade de me confrontar quando ela vê que eu estiver folgando. Amor, ó, eu não posso, ó, se você me vê no TikTok, nas redes sociais, me cobre, me jogue na cara. Amor, se você me vê folgar, ó, ó, das 14 às 17, das 17h30 até às 22, eu tenho que estar no PTL. Eu tenho que estar ligando. Se você não tiver ouvido, se você passou meia hora, você não ouviu minha voz falando com alguém no telefone,
vá me cobrar minha folga. Você transforma a sua esposa em o quê? Seu aliado e coloca ela para te cobrar. Usa ela para te manter na linha. Usa o teu marido para te manter na linha. Usa o teu filho para te manter na linha. Por quê? Porque se você estiver na gestão de você mesmo, você vai se perder, você vai folgar. Você vai folgar. Quem é o líder do teu time? É a Letícia, é o Gustavo, é a Juliana, é o Tarek? Quem é? Cara, Tarek, eu quero chegar a Gold. A... Me traça uma meta comigo. Me ajuda a montar uma meta. Sabe por que você vai pedir ajuda para montar uma meta? Porque às vezes você tem a cabeça sei lá, de jirico, que você tá blue 0 estrelas e você coloca a seguinte meta: ser gold em dezembro. Você dá uma meta de retardado para cima de você mesmo, né? Quer ser gold em dezembro. Aí alguém me fala uma miséria dessa, eu pergunto, tá, beleza. Você tem quantas estrelas, nego? Eu não tenho nenhuma. Bacana, legal. Qual foi a sua produção da semana passada? Semana passada zerei. Ah, na semana passada você zerou isso e isso. E na anterior? Ah, na anterior eu zerei também. Tá, qual foi a última vez que você fez matrícula, negão? Ah, André, nem me lembro. Então deixa eu ver se eu entendi. Você está zerado, nem se lembra quanto tempo é, né? Você não tem nenhuma estrela e você quer agora, num passe de mágica, chegar a Gold nas próximas 4 semanas. É isso que você quer? Essa meta é uma meta exequível? É uma meta viável? Não, mas é uma meta que muitos de vocês se dão porque vocês não sabem planejar uma meta. E aí você se dá uma meta merda, obviamente não vai cumprir essa meta porque ela é uma meta merda, e aí depois você vai ficar frustrado porque não bateu a meta merda. Olha que doido. Então a sua esposa, o seu marido tem competência para traçar essa meta com você? Não. Essas pessoas no máximo podem ser vigia do seu trabalho. No máximo elas podem ser vigia do seu comprometimento. No máximo elas podem ser vigia da intensidade com que você está trabalhando. Mas elas não têm coeficiente de conhecimento técnico do trabalho para poder traçar uma meta com você. Quem é que tem essa capacidade? Sua liderança. Alguém que já percorreu esse caminho. Então esse líder vai olhar para você e vai pensar: caramba, olha, você estava zerado, você acabou de vir de uma semana que você fez a sua primeira matrícula. Vamos fazer o seguinte: antes da gente falar em meta de Gold, vamos falar de meta da gente estabilizar você produzindo. Então vamos fazer o seguinte: vamos traçar uma meta da semana. Semana passada você fez uma, não foi? Bacana. Vamos ser ousado? Vamos botar para quebrar? Vamos. Faz 2 essa semana. Não, mas eu quero mais. Tudo bem, pode fazer mais. Mas sua meta, seu compromisso são 2. Vem comigo. E aí você tem alguém te guiando, te liderando para que você tenha metas que são viáveis e exequíveis ao seu momento e não à sua vontade. E aí essa pessoa vai te dar um norte para você ir batendo meta, que são metas compatíveis a um crescimento, a você estar conquistando um território e crescendo para o território, conquistando um território e crescendo para o território. Até que vai chegar uma meta, 3 semanas, o seu líder vai virar para você: vamos partir para a primeira estrela? Aí quando você fecha a primeira estrela, aí ele traça o quê? Olha, agora que você fechou a estrela, a gente pode então traçar uma meta. Você é blue, você vai ser gold no final de janeiro. Bora comigo? Bora comigo. E aí você segue o líder, não segue a sua cabeça. Você se coloca no campo de quem executa, não no campo de quem planeja, porque você já viu que de planejamento você é ruim. Então seja apenas o executivo, seja o que executa. Tem pessoas que são excelentes executando e péssimas planejando. Então, peça que alguém planeje para você.
Então, ó, você decidiu que você quer percorrer o caminho, você definiu por que que você quer percorrer o caminho, você identificou quais são os preços do caminho, você identificou quais são as vantagens do caminho, você definiu, decidiu a sua disposição em pagar os preços para percorrer o caminho, você identificou quais são as suas falhas, os seus processos, os seus erros, o que está faltando em você para que você possa ter êxito ao percorrer o caminho. Você identificou quais são as estratégias que você precisa montar para você superar os seus limites. Você estabeleceu pessoas para te liderarem no processo, para te ajudarem no processo, para contribuírem com você no processo, porque sozinho você já viu que não vai. Então você identificou quem vai te ajudar e como vai te ajudar. E agora, com esse pacote na mão, você está pronto para definir o seguinte: como será o meu 2024? O seu olhar tem que estar na frente. Por quê? Porque você não pode alterar o seu passado. Então, tudo que você não fez, tudo que você foi relapso em não fazer lá atrás, tudo que você não foi comprometido em fazer lá atrás, pode ser alterado? Não, não pode ser alterado. Então, se essa coisa não pode ser alterado, todas as decisões e as perguntas que você está respondendo hoje, eles têm impacto no quê? No teu passado ou no teu futuro? Concorda que no teu futuro? Tem impacto no teu futuro. No teu futuro. Então, agora você precisa entender o seguinte e decidir o seguinte: como será o meu 2024? Vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V do meu 2023? Se for para ser um Ctrl+C, Ctrl+V do seu 2023, basta você não fazer nada. Basta você não fazer nenhuma dessas perguntas e não ter nenhuma dessas respostas. Que assim você vai seguir fazendo a mesma merda que você vem fazendo. E assim você salvaguarda que 2024 também será uma merda. Olha que bom. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, se você se der ao trabalho de fazer essas perguntas, de responder essas perguntas de forma honesta, então agora você está com visão suficiente e elementos o suficiente para você projetar um 2024 diferente. Só que aí vem o meu alerta. 2024 começa hoje, dia 1º de dezembro. 2024 começa hoje, dia 1º de dezembro. Você se tornando essa pessoa que essas perguntas vai te dar chance de você ser, de você escolher ser. E você começa a mudar tudo em você hoje, imediatamente, agora. E assim, você termina o ano da maneira como você quer começar 2024. Você termina o ano da maneira como você quer começar 2024. Você já começa 2024 o quê? Pensando em ser ou sendo? Você começa 2024 sendo e não pensando em ser. Porque você vai usar dezembro para ser essa pessoa que vai entrar 2024. Então você muda seu resultado agora, muda seu comportamento agora, muda tudo em você exatamente agora. Não é depois, amanhã, não é nada. É agora. Exatamente agora. Entendeu? Então, galerinha, esse é o ponto. Essas são reflexões que eu queria trazer para vocês. Deixa eu perguntar aqui para vocês, né? Pode me responder aqui no chat. Agora que eu tô vendo o chat aqui, aí Gustavo Lima tá botando aqui, não assusta os meninos. Eles que se explodam, Gustavo. Tô nem aí. Se assustarem, o problema é deles. Aqui no UFC, porra. O UFC é isso. O UFC é porrada. Tiro, porrada e bomba. Tem historinha não, Gustavo.
É que o povo não pode, não vai se assustar de saber, eles acham que é todo dia. Ó, e você foi tão preciso na sua informação que você falou assim, das 24 horas do dia, só 23 e meia você faz qualquer outra coisa. Ou seja, além de tudo, você disse que para o sexo são só 30 minutos, né? Quando der, não vai passar disso, né, ô André? Cara, cara, se os caras chegarem aqui contando história, contando aquele negócio que é, pô, é um negócio de 3 horas, é o Titanic. Cara, se eles contarem que é o Titanic, tem que lembrar que o Titanic no final naufraga e todo mundo morre. Muito bom, muito bom. Agora não, o cara tá. Porque o cara, o sujeito não vai investir todos os dias em preliminar de 2 horas. Não vai, meu Ah, pai. não vai, não vai. Não vai, não vai. Para que tá feia. Essa história tá feia, tá mal contada, entendeu? Então, vamos ser honestos, né? Então, o que acontece, galera? Faz sentido tudo isso que eu trouxe para vocês, essas perguntas? Vocês já se fizeram essas perguntas com honestidade? Já se fizeram essas perguntas de maneira franca, honesta, verdadeira? Acredito que não. Talvez vocês tenham feito algumas dessas perguntas em alguns momentos separados, mas vocês não fizeram essas perguntas numa sequência lógica, num ordenamento, buscando um entendimento. Um ordenamento buscando entendimento. Sacou? Quero pegar essas 4 pessoas que bateram ali, que saíram do zerado, e quero abrir para pergunta. Então, começar aqui por você, Tiagão. Abre seu microfone aí, meu querido. Vou te dar aí a honra de abrir essa série aqui de perguntas entre vocês que saíram do zerado. Manda aí, Thiago. Abre seu microfone, querido. E André, tudo bem? Tudo lindo, meu André, irmão. primeiro foi genial aqui as colocações, André, suas palavras aqui, teu passo a passo. E é aquilo que você falou há pouco tempo, né? Fiz essas perguntas, acho que um pouco separadas, não tão ordenadas assim como você fez. Mas, André, você falou uma coisa interessante aqui sobre a gente se ver muito lá, sobre fazer, sobre se imaginar realizando, né? Colhendo, né, os frutos. E eu acho que o que mais separa, André, de coração, você trouxe aqui, acho que bem, quem sabe a minha pergunta, mas eu queria que você complementasse um pouco mais. Sobre. É tão fácil a gente esquecer, né, André? A gente se perder no meio do caminho, a gente cair, a gente olhar só para o lado, olhar, ou então pior, às vezes para trás, e arrancar desse plantio, né, que tem que ser feito todos os dias, todas as horas. Mas, assim, a minha pergunta era mais focada nisso, André. Como se manter nesse alvo, né, André? Como se manter nessa frequência? Como se manter, então, respondendo, eu anotei até a pergunta, acho que a um, né? Por que eu quero esse caminho, né? Então, definir é muito fácil, sonhar, imaginar é muito fácil, mas como sempre estar conectado nisso, tá, André? Como se manter realmente nisso, nesse porquê atrelado ali todo momento comigo? Cara, a gente só se mantém, Thiago, no caminho quando a gente teme o que está fora do caminho. Entende? Você só se mantém no caminho quando você teme o que está fora do caminho. Sacou? Pense o seguinte. Pense o seguinte. Sabe aqueles filmes de terror? Sabe o filme de terror? Que a pessoa tá ali andando bonitinha. Tem uma floresta. Qual é o único lugar que você não deve entrar num filme de terror? Qual é? Ei, Thiago, abre aí o microfone. A floresta lá sombria, né? Assustadora. Lá na floresta sombria, pô, eu vou entrar naquela floresta, pra que miséria, rapaz, eu vou entrar naquela floresta, rapaz. A estrada é aterrorizante, mas quem é mais aterrorizante, a estrada ou a floresta? Não é? Ou seja, então eu vou ficar na estrada. Por mais assustadora que ela seja, a floresta é mais. A floresta é mais. Então, quando você não teme o que está fora do caminho,
você se permite sair do caminho. O que é que está fora? Quando você sai do caminho, o que é que tem lá fora? Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. O que é que tem fora desse caminho? Eu estou aberto a viver o que tem fora do caminho? Eu estou aberto à vida que fora desse caminho eu vou conquistar? Eu estou aberto a essas possibilidades que fora do caminho me oferece? Essas são perguntas que você precisa também se fazer. E aí, quando você se fizer e você entender que o que tem fora do caminho é assustador, você não se permite sair do caminho. Porque você escolhe o que é que você teme mais. Eu temo mais seguir no caminho ou eu temo mais estar fora do caminho? Onde é que está meu maior medo? Sacou? Entende? Essa é uma boa estratégia para você traçar para você. Entendeu? Para e pensa. Assim como você escolhe, lá na minha primeira pergunta, não é? Eu quero esse caminho? Tá, mas beleza, eu não quero esse caminho. É, beleza. Mas o que é que tem fora desse caminho? Que está acessível a mim? Porque tem muitos caminhos, beleza? Existem dezenas de milhares de caminhos. Mas qual é o caminho que está acessível a mim e que pode me levar ao mesmo lugar? Nenhum. Ou então, para eu chegar onde eu quero, o caminho que eu tenho à minha disposição é esse. E fora desse caminho, eu vou ficar nesse lugar comum, que eu não quero mais estar. Então, qual o preço maior que eu tenho a pagar? O preço de estar no caminho ou o preço de estar fora do caminho? Perfeito? Perfeito, André. É isso, perfeito. É assustador, sem dúvida nenhuma, fora dele. Sem dúvida, André. Então, fechou, cara. Então, fechou. Então, que esse assustador fora dele te torne forte o suficiente para você estar dentro dele. Sacou? Que esse assustador fora dele te torne forte o suficiente para você estar dentro dele. Valeu, querido? Perfeito, André. Obrigado, viu? Shirley, meu amor, eu não vou te perguntar o que foi aquela risada gostosa, que talvez seja algo que eu não vá, que eu não devo ouvir, né? Você deu uma risada gostosa aí nesse instante, mas eu não vou querer saber. Tô curioso, mas não vou querer saber, que vai que não é para menores de idade, né? Então, melhor não saber, né, Shirley? Me conte aí. Me conte André, essa pergunta. rapidinho, Tudo bom, meu rapidinho, amor? Shirley, dela falar, você já conhecia a Shirley e o Kinsani, Não, acho que não. né? Então, eles, André, eles são de Moçambique, eles eram Hum. da equipe direta do Daniel Davi, inclusive, vieram da... Ah, o Keisane eu sei quem é, sim. Ela é Já tive a esposa do oportunidade de falar com ele. Kinsani. A esposa do Keisane, olha Esposa só. do Insane. E eles vieram para dar o all-in aqui no Brasil, se mudaram para Sorocaba, estão aqui com a gente desde esse ano. E agora, ó, tá os dois ali trabalhando juntos, querem chegar à franquia. Caracas, que animal, hein? É outro nível, outra pegada. Aí, ó, Shirley, aí você, não sei se você já conhece todas as expressões que tem no Brasil, mas aí você, o Keisane, mostra esse rebanho de bunda mole, entendeu? O quanto esse caminho é importante, o quanto esse caminho ele é poderoso a ponto de tirar você do seu país, da sua cultura, da sua família, das suas relações de amizade, de tudo que você conhece. O quanto assustador é fazer essa mudança na vida. Mas, pelo visto, isso assusta menos do que a possibilidade de você continuar a vida que você tinha. Verdade, Percebe, verdade. Thiago? Percebe?
É assustador, ó, é aterrorizante a ideia de você estar em outro país. Largar tudo que você conhece, tudo que você domina, todas as suas relações, tudo. Tudo, isso é aterrorizante, isso é assustador. Mas isso é menos assustador do que a certeza que você vai continuar tendo a mesma vida se você não fizer isso. Percebe? Isso vai de encontro exatamente ao que eu acabei de falar. Mas fala aí, Sheila, me conte, mulher, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Foi uma boa aula, por acaso, trouxe aqui bons pontos para poder refletir, né? Na verdade, não tenho nenhuma pergunta, estava com a mão levantada desde o início, mas não tenho nenhuma pergunta, só agradecer mesmo, porque realmente fazendo esse tipo de perguntas, vamos saber se realmente queremos estar no caminho, queremos estar no projeto e se vamos nos dedicar a ele. O que é que ganhamos estando dentro do projeto e o que é que ganhamos também estando fora. Será que isso nos ajuda de certa maneira ou não? Muito obrigada mesmo pela aula e por ter me deixado falar. Nada, ó, eu não te deixei falar, não. Você conquistou o direito de falar, porque essa mãozinha levantada é a mãozinha não de quem quer fazer pergunta, mas é a mãozinha de quem fez, quem venceu o desafio do final de semana. Então, essa mãozinha levantada aí é isso, tá? E eu não te deixei, você conquistou o direito de estar aí em destaque, meu amor, tá? Muito obrigada. Vamos lá, vamos lá. Cadê o outro? A mão baixou aí, quem foi? Foi o Pedro, né? Fala, Pedrão. Na verdade, eu queria saber primeiro, né? Essa mão levantada aqui é para quem fez a pontuação até hoje Não, é ou Matriculou. quem fez no final de quem semana? matriculou, quem Esse é matriculou. do zero, Ah, isso. Pode fazer essa isso, pergunta. então saiu a minha primeira vitalícia ontem, MP. Assim que o Flávio anunciou tudo, a gente costuma ter duas reações, né? A gente ou tem a reação do copo meio cheio ou tem o copo meio vazio. Muita gente pensou, porra, tem Isso como eu ainda fazer pulsa, quatro, cinco Pedrão. pontos O pulso quatro, ainda cinco pulsa. pontos com uma Sim. matrícula. A minha mente, que estava 2 semanas sem fazer matrícula, pensou: porra, agora eu vou fazer meio ponto por matrícula, porque eu só até hoje só consegui fazer recorrente e vou precisar fazer 20 matrículas. Mas isso foi um processo que eu precisei passar para poder acreditar de fato que eu conseguiria. E o Rafael me ajudou bastante com isso, da minha equipe. Ontem ele fez 3 matrículas, todas vitalícias e também ali cheia no cartão, o que para mim ainda era surreal, mas para mim não é mais, porque quando eu vejo uma pessoa que saiu do white para o blue, isso me faz acreditar. Às vezes a gente vê ali o pessoal que está no challenger, no black e está um pouco distante para a gente que está no white e blue, mas a gente vendo pessoas que saíram do zero como a gente e conquistando os resultados que a gente quer um dia ter, vai facilitar muito. Mas na verdade aqui eu também não tenho nenhuma pergunta que eu pensei, ainda estou um pouco impactado de tudo que você falou. Eu já te sigo, acho que tem uns 3 meses, cara. A gente já conversou por mensagem. Fiz Foi. Tô três nem folhas sabendo. aqui de anotação. Oi? Já começamos, foi? Pô, que bom. Já foi. Olha, só umas 2, 3 mensagens, fiz 3 folhas de anotação. Realmente, algumas dessas perguntas, umas 2, 3, eu já me fiz, mas falta de fato a gente pegar um tempo, uns 5, 10 minutinhos, sentar sozinho e refletir sobre essa pergunta de fato para a gente ter uma resposta. Porque às vezes a gente no banho, às vezes assim, né, dirigindo alguma coisa, a gente se pergunta, mas não foca no resultado, não foca na resposta Exata. da pergunta. Boa, Pedro, boa, exatamente. Isso não é uma coisa para você fazer 5, 10, 15 minutinhos, não, Pedro. É uma coisa para você separar um tempo de Exatamente. qualidade, um tempo só você, entendeu? Sem nenhuma interferência, celular no silencioso, tela para baixo, é papel e caneta, não é nem o celular, é papel e caneta, entendeu? Colocar as perguntas, responder de maneira honesta, profunda, verdadeira, intensa, porque cada vez que você faz a pergunta, que você responde, que você escreve, aquilo ali você tá viajando em você, você está se fortalecendo em você, você está crescendo em você, entende, Pedro? Então, quando a gente não para, não faz essas pausas estratégicas para poder ter esses processos de reflexão, a gente termina vivendo apenas a rotina do pegar o telefone e ligar. E sabe o que acontece quando isso acontece? Você termina se transformando apenas num burocrata da matrícula. Você
passa a entender que você está aqui para vender. E você deixa de entender que a venda não é o seu trabalho, que a venda é o seu veículo, sacou? Exatamente. A venda não é o seu trabalho, a venda é o seu veículo. Mas quando você não faz essas pausas de reflexão, de entendimento, de fazer essas perguntas e etc., você termina vivendo apenas o trabalho. E você acha que você está aqui apenas para vender, que você é apenas um número. Você não pensa na transformação da sua vida, você não pensa no porquê que você entrou, no que é que você precisa crescer, você não pensa em nada disso. Isso é muito ruim, entendeu? Manter-se apaixonado é o primeiro fundamento para que você tenha uma longevidade em qualquer coisa que você faz. Se eu não me mantiver apaixonado pela minha esposa, vai ser apenas a rotina de duas pessoas que moram juntas. O que faz o casamento ser longevo é a gente conseguir manter o olhar apaixonado um pelo outro. Entende? A gente se lembrar por que que a gente tá junto, por que que a gente se escolheu, e aí a rotina não destrói a gente. A rotina se torna pequena dentro disso, sacou? É tipo isso, meu querido. Mas Entendi. beleza. Cara, é um prazer aí falar com você e Tem, meu muito querido. obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Rafa, cadê você, Rafa? Rafa travou. Rafael Silva, câmbio. Rafael, ele ficou Ra- no top 20. Ele e mais um Blue também ficaram no top 20 na outra semana. E agora a gente, Quem foi que ficou no top 20 aí da semana do Blue? Tá aqui, o não? Rafael, tá, o Rafael é um deles e o outro ele trabalha, ele não tá aqui. Ah, que pena. Mas vou enviar a Que, gravação para eles depois. que pena. Cadê Rafa? Rafa parou ali no. Agora Oi, voltou. desculpa. Oi, vamos, Rafa. Voltou? Não, Deixa sua eu sair câmera da não. sala porque Só o seu áudio que voltou, mas a a câmera câmera não. travou. Tá travada. Ainda Desabilite ela aí. Desabilite pra ver se volta a imagem. tá. Vê se voltou. Hum, Ainda não. Mas beleza, manda sua Não? pergunta aí até a Você imagem está me entrar. ouvindo, né? Tô te ouvindo, claramente, pode falar. Beleza, André, queria te agradecer pela mentoria. Já não é a primeira que eu participo, inclusive em um momento muito difícil na minha trajetória, você participou. Eu participei de uma mentoria também. Você tem que deixar a câmera fechada mesmo, Rafa, porque tá interferindo na qualidade. Tá ouvindo? Oi, Rafa, desabilite a câmera, Rafa, para a gente poder ter seu áudio. Estamos tendo que escolher É. imagem ou som. Oi, A câmera Oi, desligada, Rafa, porque senão a gente não consegue ouvir. tá. Aí. pronto, Logo na minha, pronto. logo na minha acabou. Mas está me ouvindo bem, né? Tá ótimo, pode mandar. Beleza. André, já não é a primeira mentoria que eu faço com você. Em um momento muito difícil, a gente fez uma mentoria também, junto com a equipe do Clepa, que eu sou, né? Eu tinha Hum, perdido minha mãe, tinha perdido minha avó em 2 meses ali. E uma das perguntas que eu tinha te feito é como conseguir seguir no caminho se os meus motivos tinham morrido ali, que eram aquelas 2 pessoas. E uhum, você me deu uma resposta que eu precisava, então, correr em direção aos meus sonhos, né? Eles deveriam ser os meus motivos. Eu estava zerado desde junho, eu só fazia matrículas nos Estados Unidos porque eu achava que eu não conseguiria vender aqui no Brasil, eu achava que todo mundo que eu falaria seria caro, e graças a Deus, essa semana eu consegui fazer 2 matrículas, e isso foi em menos de 2 horas. Isso foi uma uhum. coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida aqui na WSP. E eu queria te perguntar 2 coisas. Eu percebo Manda. um cara que deixa o externo muito me influenciar, tá? E isso acaba sendo mais para o lado negativo. Eu Uhum, queria que você me ajudasse aí com a sua resposta. Como eu poderia me blindar? Hoje a WSP, a gente conhece todo mundo praticamente, né? A gente sabe quem já teve sucesso aqui. Como é que eu posso me blindar de olhar para pessoas que tiveram muito sucesso aqui, outros até que são franqueados,
mas que saíram por algum motivo da visão do Flávio, estão em outros projetos, dando a entender de que para eles isso daqui talvez não deu certo, sabe? E para que eu não venha achar que vou percorrer esse caminho todo e não vai dar certo para mim também. E queria que você contasse, se você pudesse dividir, algum momento muito difícil para você, que você precisou se reinventar aqui, que você precisou fazer muita força assim para que você não saísse do caminho. Maravilha, meu querido, maravilha. Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa parar com essa viagem errada de ficar comparando jornadas, entendeu? Isso é uma viagem muito errada, ficar comparando jornadas. Cada pessoa tem a sua jornada. Eu tenho a minha, você tem a sua, Edio teve a dele, Flávio teve a dele, cada um tem a sua jornada, tá? E quando a gente compara jornadas, a gente termina comparando apenas o fato concreto, o que foi realizado do que não foi realizado. E a gente tira todas as outras variáveis da equação. Todas as outras variáveis da equação. A gente fica apenas com o fato concreto. Só que uma equação ela não é feita apenas do resultado. A equação é feita da própria equação em si. E todas as variáveis da equação determinam o resultado. Um mais, um menos, um parênteses, um colchete, não é? Um ponto, uma vírgula, tudo determina o resultado da equação. A ordem dos fatores determina o resultado da equação. Então, eu acho muito ruim quando você compara a jornada, tanto a jornada de quem venceu e desistiu, quanto a jornada de quem não venceu, quanto a jornada de quem venceu e está vencendo. Porque o mais interessante é que eu não vejo você me fazer a pergunta sobre a jornada de quem venceu e está vencendo. Por que que não usa o exemplo da pessoa que venceu e está vencendo? Por que que o único exemplo que você exalta numa pergunta é a jornada de quem venceu e não está mais vencendo, não está mais aqui? Uhum. Porque você tem uma tendência, você, Rafa, você, ser humano, tem uma tendência de buscar motivações ou justificativas para o seu fracasso. E a forma mais fácil de fazer isso é se comparando a quem fracassou, a quem desistiu. Uhum. Entende? Sim. Então as escolhas das pessoas são pessoais e intransferíveis. Uhum. São pessoais e intransferíveis. Cada um faz as suas escolhas. E você precisa ser capaz de fazer as suas, independente das escolhas que os outros fizeram para as suas próprias vidas. Sim. As minhas escolhas não vão ser alicerçadas nas suas, Rafa. Você que se exploda com as suas. As minhas escolhas vão ser alicerçadas nas minhas escolhas, nas minhas variáveis, nos meus porquês, no que eu, André Cardoso, quero. Para mim, para minha casa, para minha família. Uhum. As escolhas que você faz para você, o problema é seu. Morra você com elas. Não vou usar as suas escolhas como parâmetro para balizar as minhas. Entende? E você precisa se tornar esse tipo de homem. Sim. Um homem que para de olhar as escolhas dos outros para poder justificar ou tomar as suas. Sim. Saca? Uhum. Você precisa ser dono das suas decisões. Você não precisa usar as escolhas dos outros para poder justificar a sua. Ou seja, você vai passar uma vida de justificativa? Vai passar uma vida justificando as suas ações baseado nas ações dos outros? Uhum. Ah, fulano matou fulano. Você usa isso como justificativa para matar alguém. Quem é que vai preso? Quem matou. Quem matou. No final do dia, quem vai estar preso é você. Uhum. Você vai responder pelos seus atos, não pelos atos dos Sim. outros. Entende? Ou seja, então, meu querido, se alguém fez alguma coisa e desistiu, tá no direito dela. Uhum. Tá no direito dela. Flávio, deixa claro que isso aqui é um ambiente o quê? Meritocrático. E livre. Uhum. Cada um é livre para fazer as suas escolhas. Ponto. Assim como você é livre para fazer as suas.
Agora, por que que você prefere se Sim. basear para justificar a fraqueza das suas decisões nas pessoas que fracassaram? Por quê? Não faz sentido. Não tem sentido. Não, mas você usou. Qual a lógica que você usou? Não sei, basicamente. Olha a língua Não incha na sei. boca, parece que tomou uma Talvez picada nem de abelha bem na língua, né? Porque a língua incha assim na boca, né, rapaz? Tomou uma picada de abelha bem na língua, a língua ficou inchada, eu não consegui responder, André, agora. Me pergunte de sua manhã, André, que agora eu não estou conseguindo É, responder. Né? Cara, mas cara, levantar a mão aqui na tua mentoria já é pagar o ingresso para apanhar mesmo. Então eu vou pagar o ingresso para ir. e você sabe que é cortesia da casa, né? Eu não cobro nenhuma taxa extra por bater, né? É verdade. Você tem essa consciência, que isso aqui é cortesia. Sim, Querido, sim. é o seguinte, se eu chegar aonde eu quero, isso vai ter consequências sobre a vida de quem? Sobre a minha vida, Ponto. sobre os meus. Exatamente. Se eu chegar aonde eu quero, isso vai ter consequências sobre a minha vida e sobre os meus. A pessoa que chegou e desistiu, isso tem qual consequência sobre a minha vida? Nenhuma. Então não é problema meu. Então não vou Sim. dedicar tempo para ficar refletindo sobre as motivações dessa pessoa. Uhum. Porque eu aprendi uma coisinha na vida que é a seguinte, meu querido. Eu só me interesso sobre algo da vida de alguém, se eu for parte do problema ou se eu for parte da solução. Se eu não for nem parte do problema e nem parte da solução, isso é mera curiosidade, vazia, sem relevância nenhuma. Uhum. Entende? Sim. Então eu vou viver a minha vida e as minhas escolhas. A minha vida e as minhas escolhas. E aí, ao invés de eu usar quem fracassou, quem desistiu, por qualquer motivo que tenha sido, eu vou ficar usando quem foi, venceu e segue vencendo. Perfeito. Porque é disso que eu preciso me alimentar para os meus projetos, para os meus planos, para as minhas escolhas, para os meus projetos, para as minhas conquistas, para as minhas realizações. Então, eu escolho o que me alimenta. Eu escolho do que me alimento. Eu escolho quais histórias eu vou prestar atenção. E qual potencial essa história tem sobre a minha vida de forma positiva. Sim. Porque as histórias que têm poder negativo sobre a minha vida, essas alguém vai começar a contar e eu vou fazer assim, ó, lá, 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 não tô te ouvindo, lá, 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 lá. Não quero ouvir, porra. Uhum. Não quero ouvir, não te perguntei merda nenhuma. Não me Sim. conte, não me interessa essa história. Porque se essa história me interessar, significa dizer que eu estou mais próximo de reescrever essa mesma história do que fazer a história que eu sonhei. Uhum. Porque é dela que eu estou me alimentando. E no final do dia, cada um é responsável pelas suas escolhas e não pelas dos outros. Entende? Perfeito. Sim. Então, querido, Ótimo. preste muita atenção. Mais do que prestar atenção, tema
do que é que você está escolhendo se alimentar. Porque na mesma mesa Uhum. que tem isso, também tem um bom fruto e você não está escolhendo se alimentar do bom fruto. Uhum. Percebe? Está na mesma mesa. Na Sim. mesma mesa tem a fruta podre Uhum. e tem a fruta suculenta e doce, maravilhosa. Mas você está parado, olhando para a mesa e analisando a fruta podre. Sim. E reclamando que está com fome. Exatamente. Ou seja, é uma coisa de retardado para baixo, né? Isso aí? É, Não pois é? é, com certeza. Então, cara. Então. E pense bem, cara. Observe bem do que é que você se alimenta. Porque nessa bandeja chamada WSP, tem muita história linda para você se alimentar, tem muita história merda, tem outras mais ou menos. Estão todas à sua disposição. É uma livraria, cara. E você escolhe qual livro você vai Uhum. parar para ler. É uma livraria Show. com muitos livros e você escolhe qual livro você vai parar para ler. Agora escolha bem, porque os Sim. livros que você parar para ler, eles vão influenciar e impactar o seu próprio comportamento e talvez o seu próprio futuro. Então seja sábio Uhum. ao escolher qual livro você está escolhendo para ler. Perfeito. Fechado, meu preto? Fechado. Fechado, Pedrão? Você que também Obrigado. que já colou no vácuo ali. A Rafa mandou a pergunta, aí já vem Pedro colar no vácuo. Já me perguntei isso. Tá respondido para você também, Pedrão? Então, massa. Então estamos entendidos. Beleza? Fechou? Então é isso aí, Lê. Foi pra Perfeito. conta. Muito bom, André. Foi para conta e mais do que pago, né, galera? 2 horinhas aí, valeu a pena, né? Terem se dedicado, inclusive, provarem, né, do que é trabalho de verdade, como o André iniciou aqui. Muita coisa boa de mentalidade. Vocês vão sair daqui ainda com o coração mais quentinho, né? O coração mais preparado para enfrentar tudo que vocês têm que enfrentar aí, porque a vida é isso. A vida vai bater, né? A gente tem que estar pronto para justamente revidar, para ir para cima, para superar, né? Para treinar e também aplicar novos desafios, né, galera? Então, obrigada, viu, André? Muito obrigada mais uma vez aqui com você por essa parceria, né, que a gente tem de toda a Wise. Sempre, sempre, sempre. E vamos tirar o print, porque se não tirar o print, não aconteceu, né? Essa, essa é a regra. Na verdade, galera, por que que eu tiro o print? Eu tiro o print porque eu preciso mandar para o setor de faturamento para eles verem que eu dei a mentoria e ser remunerado, entendeu? É a prova. Ó, eu quero é pagando com matrícula essa bagaça, hein? Vocês vão mandar para o André lá a matrícula de vocês. Ai, vamos lá, galerinha. Cadê aquelas câmeras abertas aí? Agora é a hora de câmera aberta para todo mundo aparecer bonitão, porque isso aqui está marcando a presença de todos que se comprometeram. Isso aqui está marcando a presença de todos que abriram mão de outras coisas, de prazeres efêmeros, efêmeros. Sabe aquele prazer efêmero? Vou para uma festa, a festa acaba. Ah, vou assistir, vou pro cinema. O filme acaba 2 horas depois. Ah, marquei de ir numa pizzaria. Quando a pizza acabar, acabou o momento. Ou seja, vocês abriram mão de momentos efêmeros para poder se dedicar a um trabalho. Mais do que um trabalho, se dedicar a construir um caminho para aquele teu sonho. Então, se você não for forte o suficiente para abrir mão do efêmero em prol daquilo que é para uma vida, então talvez você não seja merecedor daquilo que a vida pode te dar. Porque a vida, ela é justa. A vida, ela é recíproca. Aquilo que você dá é aquilo que você recebe. Ela é recíproca. Então, se você quiser viver momento, sabe o que é que vai ser a sua vida? A sua vida vai ser de momentos. A sua vida vai ser de momentos. Momentos que vão estar registrados em alguma foto na memória do seu celular.
Mas entre esses momentos, a sua vida não vai ser uma vida feliz. Entre esses momentos dessas fotos que estão no seu celular, haverá choro e ranger de dentes. Porque você não é pessoa capaz de abrir mão do que é efêmero para poder fazer o que precisa ser feito. Então, essa foto aqui, ela é um print que marca a presença de pessoas que foram fortes o suficiente para abrir mão de momentos, para construir uma vida. Esse é o registro que a gente vai estar fazendo aqui agora, e esse registro não pode ser o único registro. Esse é o ponto. Esse registro não pode ser único, esse registro precisa você estar em outros registros assim, abrindo mão em outros momentos, para que você possa estar vivendo o melhor que a vida tem para te dar. Mas o melhor que a vida tem para te dar, esse te dá é mentira. A vida não vai te dar merda nenhuma, para que você possa conquistar o melhor que a vida tem para ser vivido. Beleza? Então vamos lá? Cadê o sorrisão? Todo mundo fingindo que tá feliz? 1, 2, 3, e... Foi para conta do Papa. Um beijo para vocês. Prazer imenso estar aqui com vocês. Sempre com um grupo que se determinou a fazer mais e melhor. Valeu? Agora, quem ainda tá zerado? Quem ainda tá zerado? A semana começou anteontem. Temos até terça-feira para você poder mudar a sua realidade, para você acompanhar ali a felicidade com que o Rafael está de ter feito 2 vendas que ele nunca tinha feito num período tão curto de tempo, entendeu? Se ele pode ter essa alegria, então significa dizer que todos vocês podem, tá? E matricule no Brasil, porque quando você matricula no Brasil, acontece uma coisa espetacular. Aqui você se torna um profissional de vendas. Beleza? Quando você matricula aqui você é um profissional de vendas. Aqui você cresce como profissional. Aqui você não vende. Aqui você cresce como profissional. Se torna um profissional de vendas. Valeu? Beijo grande, Lê. Valeu o convite, viu? Até a Tchau, próxima. beijo.